Ouse ser diferente. Estamos começando hoje a nossa última série de mensagens de 2020. E que ano foi esse de 2020? O ano que parece que não vai acabar nunca. E para a última série de mensagens, com esse tema, Ouse ser diferente, queremos baseá-la no livro de Tiago. E esse livro que você conhece muito bem no Novo Testamento. Talvez a pergunta é, mas por que a gente vai falar de Tiago? Aí você dá a resposta. Bom, a gente deve falar de Tiago porque Tiago é um livro inspirado da Bíblia. Então, é um livro que a gente deve estudar. Eu quero te dar 3 razões para a gente estudar o livro de Tiago nessa série. Primeira razão é porque Tiago é o primeiro documento inspirado do Novo Testamento. É a primeira carta que foi escrita no Novo Testamento. Primeiro, a primeira carta que circulou nas igrejas não foram os evangelhos nem as cartas de Paulo. A primeira que foi escrita foi a carta de Tiago. Foi escrita no ano de 45 depois de Cristo. Depois vieram os evangelhos e depois vieram as cartas de Paulo. A Bíblia não está em ordem cronológica. Então, essa é uma primeira razão que a gente deveria estudar Tiago. Porque Tiago é o primeiro documento, é a primeira carta do Novo Testamento que foi escrita. O que se precisou falar nessa primeira carta escrita do Novo Testamento? É uma boa razão para a gente estudar Tiago. Segunda razão pela qual a gente deve estudar Tiago é porque Tiago é uma carta super prática. Tiago nos ensina como vivenciar o Evangelho de Jesus no chão da vida. Tiago nos ensina como viver uma vida com ousadia para fazer a diferença sendo diferente. Tiago é um livro muito direto. Ele fala das nossas falhas, dos nossos defeitos, ele fala dos nossos pecados pessoais e ele não faz uma volta para falar as coisas. Ele não se demora para apertar a ferida, ele é muito direto. Ele vai no ponto, talvez por isso a gente ouça tão poucos sermões baseados em Tiago, porque Tiago costuma nos incomodar com as suas observações não politicamente corretas para alguns de nós, que fazemos do Evangelho apenas algo que é bom quando nos é conveniente. Tiago é muito inconveniente com algumas observações. Essa seria uma segunda razão pela qual a gente deveria estudar Tiago. Mas há uma terceira razão. A gente deve estudar Tiago porque Tiago foi escrito por um dos irmãos de Jesus. Foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Muito provavelmente, o Tiago, ele viveu no mesmo quarto. Naquele tempo não havia divisão de quartos. Era um cômodo grande, um aposento para o pai e para a mãe, e o restante do cômodo era tudo em comum. Provavelmente Tiago é o mais velho, porque todas as vezes que se citam os irmãos de Jesus no Novo Testamento, o Tiago é o primeiro que é citado. Então, depois de Jesus, logo após Jesus, quem vem? Tiago. Tiago é o irmão que mais acompanhou Jesus. É alguém que conviveu pelo menos 30 anos debaixo do mesmo teto com Jesus, porque Jesus sai de casa aos 30 anos para iniciar os seus 3 anos de ministério. Tiago conhecia Jesus. Conhecia Jesus antes do primeiro milagre. Ele conviveu com Jesus. Há uma influência de Jesus nos ensinos de Tiago. John Stott, um teólogo infelizmente já falecido, ele escreve dizendo que há 20 pontos de conexão, pontos paralelos entre os ensinos de Tiago com o Sermão de Monte, que foi o sermão mais famoso de Jesus. Só por causa disso, a gente deveria estudar o livro de Tiago. É por isso que a gente fecha essa série de mensagens deste ano de 2020, falando de Tiago, porque Tiago nos convida, à luz dos seus textos, a usarmos ser diferentes naquilo em que a gente não pode ser igual ao mundo. Nós vivemos uma dicotomia. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui de passagem, a nossa pátria é outra.
Então, há coisas em que a gente precisa ser diferente, especialmente naquilo que a gente não pode ser igual. A maneira como uma pessoa que não tem Deus caminha pelo chão da vida. Tiago nos convida a sermos diferentes. Ouse ser diferente. Por isso eu peço a sua atenção para aquilo que a gente vai conversar nesse mês inteiro, e a gente vai parar só no primeiro domingo de dezembro. São 11 grandes temas que a gente encontra em Tiago, mas nós vamos falar de 6 desses temas. Começando de hoje, eu convido você a abrir então em Tiago, que está lá depois de Hebreus, antes da primeira carta de Pedro. Tiago capítulo 1, eu quero ler o verso 1 e depois pular para o verso de número 22. Tiago capítulo 1, se você está com a Bíblia aí impressa, se você está no celular, Tiago 1, depois a partir do verso 22, se você está perto de alguém que está sem a Bíblia, sem o celular, compartilhe o seu texto com ele, com ela. Tiago 1:1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo sai, e logo esquece a sua aparência. Verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ouse ser diferente no chão da vida, é o tema da nossa primeira mensagem desta série. Vamos orar, vamos pedir para Deus falar com a gente? Pai querido, obrigado, Senhor, pela alegria de poder adorar o Teu nome, louvar o Teu nome com os meus irmãos nesta noite, pela alegria de poder bendizer o Senhor com essas canções maravilhosas, que nos lembra deste amor ousado e incomparável que o Senhor tem por nós. A gente não merece. Senhor, mas quanto carecemos deste amor. Te agradecemos por este amor. Pai, nos ensine a Tua palavra nesta noite. E quando a gente abre a Tua palavra no livro de Tiago, nós gostaríamos de ter a mesma impressão que os primeiros leitores que receberam esta carta no ano de 45 depois de Cristo. Queremos ter as mesmas impressões que esses irmãos e irmãs tiveram quando leram esta carta, quando ouviram esta carta. Fala com a gente, com os meus irmãos que estão aqui no templo, com aqueles que estão do outro lado da tela neste momento que participam desta transmissão. Fala com a gente, Pai. Bondosamente pedimos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Ouse ser diferente, é o tema do livro de Tiago, é o tema da carta de Tiago. E existem pelo menos 3 posturas que a gente precisa administrar na nossa vida, para que a gente na nossa jornada seja de fato diferente. 3 posturas, eu quero começar com a primeira postura. A primeira postura é essa daqui, verso 1, tenha humildade. Eu gosto muito como o Tiago se apresenta. Tiago, servo de Deus e servo de Jesus Cristo. As iniciais da carta de Tiago, ela é feita com essa dedicatória humilde. Quem escreve essa carta se intitula um servo de Deus, um servo de Jesus. E se a gente conhece um pouco a história de Tiago, e hoje eu quero falar só do Tiago, da pessoa do Tiago, para a gente entender a sua carta, a sua mensagem. Quando a gente tem uma carta escrita por alguém, quando nós conhecemos quem escreveu essa carta, a gente consegue entender o que ele escreveu. E pensando no Tiago, a primeira postura que ele nos recomenda a ter, para ousarmos ser diferentes na nossa caminhada pelo chão da vida, é ter humildade. Porque ele é um homem que tem muitas outras
qualificações que ele poderia citar agora para iniciar o seu texto, para iniciar a sua carta. Ele é um homem que ele é conhecido, ele é um líder na igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo fala sobre Tiago em Gálatas 1:9, Gálatas 1:9, Gálatas 2:9, fala a mesma coisa, que Tiago é um apóstolo, que Tiago é um líder da igreja de Jerusalém, é um homem conhecido, é um dos mais conhecidos líderes da igreja de Jerusalém. E ele não começa a carta com essa prerrogativa: gente, eu escrevo para vocês porque eu sou o líder da igreja de Jerusalém, eu sou um apóstolo. Ele não se vale dessa prerrogativa para escrever. E ele não se vale da prerrogativa que às vezes nós utilizamos para dar uma carteirada gospel nos outros. Ele poderia dizer o seguinte: eu, Tiago, para quem não sabe, sou irmão de Jesus de Nazaré, eu sou irmão dele, eu conheço o cara. Então, vocês prestem atenção no que eu vou escrever. Ele é um homem humilde. Ele tem todas essas qualificações, ele é líder da igreja de Jerusalém, ele é um homem culto, ele é um homem que sabe se expressar. No concílio de Atos, capítulo 15, há uma controvérsia se os judeus devem pregar o evangelho para os gentios. Ele pede a palavra e ele se expressa com muita clareza. Ele é um cara que é bom, conhecedor e é irmão de Jesus. Mas o que ele nos ensina? Ele nos ensina que a gente precisa aprender a ter humildade. Com quem o Tiago aprendeu sobre humildade? Ele aprendeu com Jesus, seu irmão. Porque Jesus diz para nós em Marcos 10:45 que ele veio para servir e não para ser servido. Ele ensina em Mateus capítulo 20 que quem quiser ser o primeiro, que seja o primeiro a servir. Ele é um homem que aprendeu com Jesus de Nazaré que a gente precisa ter humildade. E por que a gente tem que ousar ser diferente no mundo tendo humildade? Porque no mundo que nós estamos vivendo, uma das atitudes mais extraordinárias que a gente deveria ter na nossa vida é humildade. Porque nós vivemos dias em que as pessoas estão extremamente arrogantes, vivemos no mar da arrogância. Eu não sei se tem alguém aqui que nasceu em Santos, não tem nenhum santista aqui, né? Eu não sei se Santos é a cidade mais arrogante do nosso país. Eu acho que não. Mas ultimamente, a cidade de Santos tem ganhado os noticiários da TV com casos de gente que humilha os outros. O início do ano foi a história do desembargador que humilhou o fiscal da prefeitura. Essa semana, um candidato a vereador estacionou o carro num lugar proibido. Veio o fiscal da prefeitura e não multou. Ele disse assim: o senhor poderia tirar o seu carro daqui, porque é proibido. E aquele homem pegou o celular, ligou e começou a ofender o fiscal. Você é um nada. Você é um Zé Ninguém. Você sabe com quem você está falando? Eu sou candidato a vereador, eu sou amigo de fulano de tal, eu sou amigo do fulano. Humilhou esse homem. Porque pessoas assim acham que a gente precisa sempre desqualificar alguém que tem um cargo, uma posição diferente do nosso status, da nossa hierarquia. Nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas são desrespeitadas pela carteirada, que qualquer coisa a gente se impõe, diz: você sabe com quem você está falando? Que qualquer situação a gente quer ser melhor do que o outro. O Tiago nos ensina que a gente precisa ter humildade num mundo assim, porque se está ficando normal ser arrogante, o Evangelho nos ensina uma contracultura. Nos ensina uma postura completamente diferente. Para combater a arrogância, eu preciso ser humilde, preciso ter humildade na minha vida. E o Jesus que dá nome ao Evangelho que nós seguimos, porque é o Evangelho de Jesus,
O Evangelho nos ensina a ter humildade. Gente, olha, não se iludam, não achem que eu estou pregando daqui para cá. Eu estou pregando daqui para onde vocês estão. Porque eu preciso lutar como pastor para manter a humildade. Porque há um mundo de vaidade na vida pastoral. Há um mundo da laiquilolatria no mundo pastoral. A gente gosta de ser curtido, a gente gosta de ser elogiado. E essas coisas, se a gente não toma cuidado, a gente perde a humildade. A gente se acha. A gente se esquece que Jesus é humilde. E a gente quer reconhecimento das pessoas. A gente quer falar com quem a gente estudou, quem nós somos, onde nós pregamos, os cursos que nós fizemos, e a gente quer desmerecer o outro. A gente quer achar que, eu estou numa igreja de 300 membros porque eu sou muito melhor do que o cara que está numa igreja de 30. A gente tem que lutar com essas coisas, sabe por quê, irmãos? Porque o mundo espiritual é assim. O diabo sabe que quando ele coloca orgulho no nosso coração, ele pode nos derrubar. Então, humildade é uma coisa que a gente precisa correr atrás todos os dias. Provérbios 27, 2. Seja outra boca que te louve, não a sua própria. Nós gostamos do altos elogios, de ficar falando como nós somos bons. Queremos que alguém reconheça que nós somos bons. E quando a gente embarca nessa vida assim, a gente perde a humildade, nós não somos diferentes. Somos pessoas em busca de reconhecimento, da laiquilolatria. Então, se eu posto uma foto minha no Instagram, no Facebook, e se tiver só 5 curtidas, eu preciso tomar um antidepressivo, um Rivotril para dormir, porque eu preciso dos likes, eu preciso da curtida, eu preciso mostrar que eu sou um cara bonito, por isso que estão curtindo a minha foto, porque eu sou bom. A gente precisa lutar contra isso, porque isso é prerrogativa de gente que não reconhece o senhorio de Jesus na sua vida. Quem reconhece o senhorio de Jesus na sua vida tem a postura de Tiago. Tiago, servo de Jesus, servo de Deus. Eu não sou nada. A humildade de João Batista. As pessoas foram perguntar: João, tu és o Cristo? Não. Opa, menos. Eu sou amigo do noivo. Conheço o noivo. Eu vim só para estender o tapete vermelho. Importa que ele cresça e que eu diminua. Humildade, gente. A gente precisa buscar. Todo dia. E quando nós temos uma postura de humildade, nós fazemos diferença num mundo que tem sido marcado por uma postura absurda de arrogância, de sede de reconhecimento, de laiquilolatria. Ouse ser diferente no chão da vida, tendo humildade. Segunda postura que a gente precisa perseguir no chão da vida para sermos diferentes é não viver de aparência, não viva de aparência. Olha o verso 22 ao verso 24, gente. Na sua carta, o Tiago faz um convite para a gente obedecer a Cristo. Sabe quantos versículos tem em Tiago? 108 versículos. Em 108 versículos, o Tiago vai usar 50 expressões que são imperativas, que são ordens diretas. Tipo, não faça isso, não seja assim. São ordens imperativas. Sempre apontando para a necessidade da gente obedecer a Jesus em determinada situação. 50 vezes. O pastor Tiago, ele vai orientar o seu público-alvo. Quem é o público-alvo do Tiago? Tiago 1 diz que ele escreve para as 12 tribos que estão dispersas pelo mundo. O que é isso aí? São judeus cristãos que haviam se convertido lá em Jerusalém. Mas se lembram de Atos capítulo 7, quando o Estevão morre?
Quando Estevão morre, Atos capítulo 8, verso 1, diz que há uma grande perseguição. E o Império Romano, eles querem acabar com os crentes. Por quê? Porque César, o imperador romano, ele é uma divindade, ele se considera Deus. E os cristãos começam a pregar que Jesus é o rei, que Jesus é o Messias. Então essa pregação, ela não é bem aceita pelo Império Romano, que manda perseguir os crentes. Então os crentes têm que sair da Palestina, eles têm que sair de Jerusalém, e eles se espalham pelo mundo, se espalham, vão para todas as localidades, para fora da Palestina. E aí o Tiago escreve essa carta que a gente está lendo, porque ele quer orientar esses homens, essas mulheres, esses seus irmãos na fé, para que eles vivam uma vida abençoada por Deus, obedecendo a Cristo. E ele vai dizer que eles precisam não apenas ouvir a palavra, mas que eles precisam praticar essa palavra, que eles precisam obedecer a palavra. Gente, preste atenção, nós estamos num contexto em que a impressão gráfica não foi inventada ainda. As pessoas iam para os cultos nos lares aqui, porque eles estão dispersos, não há um templo, mas quando havia o templo de Jerusalém, eles iam para lá, e eles não têm Bíblia. Boa parte dessas pessoas são analfabetos, não sabem ler. A leitura bíblica no culto é fundamental. E como são as leituras? São as leituras do Antigo Testamento, especialmente de Isaías, o profeta. E eles não têm uma página escrita de Bíblia. Eles têm rolos. E aí os sacerdotes, os líderes da igreja levavam os rolos, pesados para serem lidos. É daí que vem aquela expressão, que rolo meu, porque eles tinham que levar os rolos para lerem. E aí duas pessoas abriam o rolo e eles começavam a ler o texto da Bíblia. E os crentes precisavam prestar atenção no que eles estavam ouvindo, precisavam prestar atenção na leitura, porque eles não têm um WhatsApp para tirar uma foto do rolo, para eles levar para casa, eles só têm a leitura. Eles precisariam ouvir a leitura, compreender o que eles estavam ouvindo, que era a palavra de Deus para eles praticarem durante a semana. Por isso que ouvir no Novo Testamento pressupõe obedecer, porque eles precisariam ouvir, e à luz do que eles estavam ouvindo, redirecionar a vida, para cumprir aquilo que estava sendo orientado. Tiago diz para esse povo, nesse contexto, não apenas ouçam a palavra, sejam praticantes. Porque se vocês só ouvirem a palavra, vocês vão viver de aparência. Vocês vão parecer como aqueles caras, verso 22 a 24, que vão no espelho, dão uma olhadinha para ver se a franja está bem colocadinha, o gelzinho está lá, e 5 minutos depois ele está inseguro, mas será que a minha franja ainda está no lugar? Como é que eu estava mesmo? Aí tem que voltar para o espelho de novo para conferir. Quando a gente só ouve a palavra de Deus, e não pratica essa palavra, não obedece essa palavra, nós vamos viver de aparência. Por isso o Tiago exorta, olha, você não pode ser apenas um ouvinte, discípulo fake de Cristo, só ouve. Discípulo verdadeiro de Cristo ouve e obedece, ouve e pratica. A recomendação de Tiago para o seu público-alvo é a mesma para nós hoje. A gente não pode apenas ouvir a palavra, a gente precisa praticar a palavra. Imagine se 10% do que a gente já ouviu, de todas as pregações, que nós já tivemos acesso, de todas as aulas da Escola Bíblica Dominical que nós já participamos, imagine se 10% nós estivéssemos praticando, como seria a nossa vida? Imagine se você praticasse só um trecho da pregação de hoje, tendo humildade na sua vida. Como seriam os seus relacionamentos se você fosse mais humilde? Precisamos
Praticar a palavra, meus irmãos, obedecer a palavra. E Tiago, gente, Tiago, ele é o nosso referencial nessa questão de obedecer a palavra. Há um historiador antigo chamado Eusébio, o irmão Mateus, Tobias conhece, Saulo Bastianelli e pastor Anderson também. O Eusébio, ele escreveu a respeito do Tiago. E ele disse que o Tiago era chamado de Tiago o Justo. Por que o Tiago era chamado de Tiago o Justo? Porque ele vivia com retidão. Ele vivia os ensinos do Evangelho de Jesus. Ouvia e praticava. Nós não podemos viver de aparência. A gente não pode praticar na Bíblia só aquilo que a gente concorda. A gente não pode obedecer só aquilo que nos é conveniente. A gente precisa obedecer a Bíblia toda naquilo que ela nos recomenda. Esse é o nosso desafio. Como é que nós vamos ser diferentes no chão da vida? Obedecendo a palavra. Eu não posso escolher obedecer o que me recomenda o livro de Hebreus e não obedecer o que me recomenda o livro de Gálatas. Eu preciso obedecer a palavra. Preciso praticar aquilo que eu aprendo. Não se torne um discípulo fake de Jesus. Um discípulo fake, ele só ouve a pregação, ele só ouve a aula da escola bíblica dominical, mas ele não pratica. Discípulo verdadeiro ouve, pratica, obedece. Se transforma numa referência na sua jornada pelo chão da vida. Finalmente, terceira postura que a gente precisa adotar na vida para ousarmos ser diferentes na nossa caminhada. Dedique a sua vida a uma causa maior do que você. Dedique a sua vida a uma causa maior que você. Eu quero ler de novo o verso 25. Olhe na sua Bíblia. Verso 25, Tiago 1, 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O Tiago, o irmão de Jesus, ele havia descoberto uma causa para viver que era maior do que a sua própria vida. Ele havia descoberto um significado para a sua vida, para a sua existência, que era maior do que a sua própria vida. Ele havia descoberto no Evangelho de Jesus e na expansão do reino de Deus uma causa pela qual viver. E essa causa pela qual o Tiago viveu era maior do que a sua própria vida. Mas preste atenção, olhe para mim, quem era o Tiago? Tiago era um incrédulo, gente. O Tiago e os irmãos de Jesus, os meios irmãos de Jesus, não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias. Marcos capítulo 3, 20 e 21. Os irmãos de Jesus, incluindo o Tiago, achavam que Jesus era louco. Que Jesus estava vivendo um personagem porque ele era um cara esquizofrênico, que achava que era o Messias que estava por vir. João capítulo 7, verso 5, diz que nenhum dos irmãos de Jesus criam em Jesus. Tiago era assim, um cara incrédulo, que convivia com Jesus, mas tinha certeza que Jesus era doido. Esse meu irmão é um cara legal, mas ele é doido. Ele fala umas coisas que não faz sentido. Aí Jesus sai de casa, e você sabe que o filho mais velho, como era o caso de Jesus, ele tinha que cuidar da sua mãe e do seu pai até o fim da vida. Provavelmente José tinha morrido, o pai dele. Mas aos 30 anos ele sai de casa e começa o seu ministério. Vai perambular pelos desertos com os discípulos, vai começar a pregar. Ele vai entrar em Cafarnaum, ele vai entrar numa casa, vai haver um tumulto nessa casa, e os irmãos de Jesus, incluindo o Tiago junto, vão puxar Jesus de lá. Marcos capítulo 3, verso 21, porque vão falar que o Jesus está louco. Mas aí, Jesus morre e ressuscita. E Paulo, escrevendo para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, diz que Jesus apareceu.
para Tiago, seu irmão. E Tiago se converteu. Tiago conseguiu entender que o seu irmão era um Messias, ele era o Filho de Deus. E ele se transformou num apóstolo, se transformou num pregador da palavra. E ele entregou, ele dedicou a sua vida para uma causa que era maior do que ele mesmo. Ele tornou-se um líder da igreja em Jerusalém. Um líder bom. Quando os judeus estavam falando assim, não vamos pregar o evangelho para quem não é judeu. Não vamos levar o evangelho para os gentios. Os gentios eram todos aqueles que não tinham a nacionalidade judaica. O Tiago falou, opa, que isso, gente? Não, vamos pregar para os gentios. Paulo, você é o apóstolo dos gentios, filhão. Comece a fazer as viagens missionárias aí. Um líder sábio. Um líder sereno. Que teve a sua vida transformada por causa da conversão. Preste atenção ali para mim. Você já experimentou ter uma experiência com Deus que muda o jeito de você olhar para a vida? Muda o seu jeito de olhar para você. Você que está me ouvindo aí do outro lado da tela na transmissão, você já teve essa experiência que a Bíblia dá o nome de conversão? Louvado seja o nome de Jesus, se você já teve. Porque você sabe o que aconteceu com o Tiago. O Tiago incrédulo. O Tiago que achava que o seu irmão era louco, que não cria nele. Esse homem se converte. E ele dedica a sua vida para uma causa maior do que a sua própria vida, que é o Evangelho. Sabe como? O Tiago é chamado pelo historiador Flávio Joséfo, um judeu que não era um cristão. Ele diz que o Tiago era chamado de Tiago joelho de camelo. Porque o Tiago passava longas horas orando. E orando de joelhos no chão. E ele orava tanto de joelho que os seus joelhos se tornaram duros, como o joelho de um camelo. Ele dedicou a vida para falar com Deus em oração. Ele morre no ano de 62 depois de Cristo, apedrejado, a mando de um sumo sacerdote chamado Anás, que alguns chamam de Ananias, que perguntou se ele ia negar Jesus, e ele disse que não, e ele foi apedrejado com outros crentes. Ele dedicou a vida para uma causa maior do que a própria vida dele. Preste atenção e olhe para mim. Ouse ser diferente. Não viva uma vida em si mesmada, não viva uma vida egoísta, só pensando em você. Saia desse mundinho pequeno e egoísta, que pensa em você, que pensa nos seus planos, no seu futuro, na sua vida. A gente precisa olhar além do nosso umbigo. A gente tem que descobrir uma causa pela qual a gente deve viver que seja maior do que a nossa própria vida. A gente precisa. E se há algo que muda o jeito que a gente vive, é quando a gente descobre que uma causa pela qual a gente deve viver e morrer é a causa do Evangelho de Jesus. Você já imaginou se o mundo não fosse colorido? Se não houvesse cores no mundo? Por exemplo, você já desconfia que a minha cor predileta é azul. Corta da gravação quem falou verde, tira isso da gravação. Que seja anátema. Azul é a minha cor preferida. Fico imaginando um mundo sem azul. Ia ser um mundo triste. Um mundo sem a minha segunda cor favorita, vermelho. Ia ser um mundo triste. O daltonismo, ele é um distúrbio que provoca uma irregularidade na minha percepção visual.
Quem sofre de daltonismo, existem 3 tipos, depois você consulta no Google, de daltônicos. Geralmente vai ter problemas em não conseguir enxergar azul, verde e vermelho. Imagine, se você tivesse 66 anos e a única cor que você consegue enxergar na sua vida é marrom. Imagine você olhar para o céu e enxergar um céu marrom. Hoje eu fui na feira às 8 da manhã, fui comprar morango. Imagine você olhar para uma caixa de morango e enxergar morango marrom. Houve um americano que por 66 anos, ele enxergou a vida só pelas lentes da cor marrom. 66 anos. Um homem chamado William. Eu queria que você acompanhasse a história dele rapidinho. Pedir para o Wilkerson soltar para mim esse vídeo. Happy birthday, dear Daddy. Happy birthday to you. How old are you? Oh, there's something for you to open. I'm younger than you. But I move Like a better than brother to you. a sister. He's moving it. He's posing. What? He thinks he knows what it is. I was going to guess. Don't guess. You're gonna guess wrong. You're gonna guess wrong. Really? Yeah. Happy birthday, baby, from all of us. Happy birthday. What is it? Put them on. Come on. The sunglasses. How does it look? Oh, that's weird. Look at the balloons. Can you see with our eyes now, baby? What colors you see? Those? You see colors now? Trees are deep. Now you have rose-colored glasses, baby. Now you see with our eyes. You like the balloons? Oh, Turn around. What about the flowers in the house? Oh my goodness. doesn't look like mud. It looks like brighter mud. Who did that? All of us. 66 anos, enxergando a vida com cor de lama, só marrom.
Aí ele ganha um óculos com lentes especiais que faz ele enxergar a vida como ela é, com todas as cores. Preste atenção ali para mim. Dedique a sua vida a uma causa maior que você. A gente só consegue dedicar a nossa vida para uma causa maior do que a gente mesmo, quando os nossos olhos são abertos para a gente enxergar que há uma finalidade maior para a gente estar vivo, mais do que a nossa própria vida. Às vezes a gente vive a nossa vida achando que a causa maior pela qual nós vamos nos dedicar deve ser a nossa profissão. Às vezes a gente se apaixona por uma garota, por um garoto, e a gente acha que é esse amor que é a causa maior da nossa vida. Mas a causa maior da nossa vida, aquilo que nos faz olhar para a vida colorida, com outros olhos, está em a gente seguir e servir a Jesus de Nazaré. Para a gente viver por Jesus, por uma causa maior do que a gente, por algo maior do que a gente. Como é que eu termino essa primeira mensagem da série? Eu termino fazendo um convite para você ousar ser diferente na sua jornada pelo chão da vida. Tenha humildade. Lute pela humildade. Seja humilde todo dia. Faça disso uma luta para você. Não é natural a gente ser humilde. A gente tem que buscar isso em Jesus. Porque Jesus foi um rei humilde. Segundo, tome cuidado para você não viver de aparência. Ouça a palavra, pratique a palavra. Terceiro, dedique a sua vida a uma causa maior do que você mesmo. Mark Twain, famoso escritor americano, que tem uma frase que é mais ou menos assim: a vida tem duas grandes descobertas. Aliás, reformulando, Mark Twain diz o seguinte, que existem 2 dias que são os mais importantes da nossa vida. O primeiro dia mais importante da nossa vida é o dia em que a gente nasceu. Mas o segundo dia mais importante da nossa vida é quando a gente descobre por que a gente nasceu. Por que a gente vive. Eu não sei se você tem Jesus como Senhor da sua vida, mas eu quero dizer para você que é aquilo que confere significado e razão para viver, por uma causa que é maior do que a gente mesmo. Essa razão está em Jesus, em amar Jesus, em servir Jesus, em ter uma experiência com Jesus. E quando a gente descobre, ao passar por essa experiência, que a gente precisa viver por Jesus, tudo o que a gente faz encontra mais sentido, mais razão. A minha profissão, os meus estudos, a mulher da minha vida, o homem da minha vida, tudo ganha outras lentes, outras cores. Pare de viver uma vida em preto e branco. Viva uma vida com o colorido de Jesus. Dedique a sua vida para uma causa maior do que você. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos bondosamente que o Senhor aplique a Tua palavra no coração de cada pessoa que está no templo, no coração de cada pessoa que está tendo acesso a essa palavra agora na nossa transmissão online. E que a gente possa, Deus, eu com os meus irmãos e irmãs, ter mais humildade. Que a gente possa ousar sermos diferentes, não vivendo de aparências, praticando a Tua palavra. E que a gente tenha a ousadia de dedicar a nossa vida a uma causa maior do que a gente mesmo. Pai, que
as reflexões na carta de Tiago durante todo este mês produzem em nós transformações nesse novo normal. Porque as instruções da carta de Tiago são atualíssimas para esses dias do novo normal. Que seja assim na nossa vida, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém.